Amém. A paz do Senhor, meus queridos. Gostaria de deixar uma palavra de Deus para os vossos corações desta manhã. O texto que eu quero estar lendo está aqui em Mateus capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra: E descendo Jesus do monte, o seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: Quero ser purificado. E logo ele ficou purificado da lepra. Amém? O texto que eu li está aqui em Mateus capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 3. Queridos, esse texto, essa passagem, vai falar sobre a purificação de um leproso. E nós vamos ter aqui algumas lições, algumas aplicações espirituais para nossas vidas. Conforme Mateus, nós vamos ver que esse milagre ele aconteceu após Jesus encerrar o seu sermão da montanha. Jesus encerra o sermão e ao descer da montanha, eis que uma grande multidão o acompanhou. E lá embaixo, no pé do monte, havia um leproso aguardando ansiosamente Jesus descer, pois ele estava crendo em seu coração que ao encontrar-se com Jesus naquele dia, Jesus iria curá-lo, Jesus iria purificá-lo de sua lepra. Mas nós temos que entendermos primeiro, queridos, o que era a lepra na época de Jesus. A lepra era uma enfermidade, era uma doença em que a pele das pessoas descascava. Todos aqueles que contrariavam, que acabavam contraindo, na verdade, a lepra, eles eram considerados impuros, eles eram considerados imundos. Muitos deles, ou a maioria, na verdade, tinham que se isolar-se, afastar-se da sociedade, afastar-se da família, teriam que ficar como se fosse no dia de hoje quarentena. Assim como alguém que contraria a Covid tem que se isolar-se da família, dos filhos, dos pais, da esposa. Então os leprosos, eles ficavam isolados, ficavam distante da família, distante da sociedade. Havia um local específico que era chamado de leprosário, que é onde era destinado os leprosos. Só que tinha um problema: alguém que estava leproso, que estava se recuperando, ele acabava contraindo de novo a lepra, pois estava em contato em um local contaminado. E praticamente o leproso, ele morria leproso. Ele era considerado imundo, a sua roupa, as suas vestes eram imundas, aonde ele chegava era considerado imundo, era considerado impuro. Mas eu acho lindo o que acontece aqui no capítulo 8, porque este homem, ele não aceita isso na sua vida. Ele tomou uma iniciativa, ele tomou uma posição e ele decretou em seu coração que iria encontrar-se com Jesus. Era como se ele dissesse: eu não aceito essa maldição na minha vida, eu não aceito morrer leproso, eu não aceito ser considerado maldito, mas vou encontrar-se com Jesus e eu creio que ele vai me purificar, ele vai me curar, ele vai me tornar limpo. Aleluia! Creia, irmãos, que Jesus ele ainda cura. Creia que Jesus ainda purifica. Creia, queridos, que Jesus ainda restaura vidas, pois ele não mudou, ele é o mesmo. Este homem, ele crê em seu coração, ele toma uma atitude e vai encontrar-se com Jesus. É verdade que ele está arriscando a própria vida, porque quem é leproso tem que estar afastado, tem que estar isolado. E se alguém se aproximasse dele, eles tinham que gritar: imundo, pois era a situação que eles se encontravam. Mas ele vai, a sua fé diz que ele vai ser curado. E ao aproximar-se de Jesus, eu li aqui o texto, a Bíblia diz que ele, ao encontrar-se com o Senhor, ele se prostra e o adora. Antes mesmo dele ser curado, ele já adorou. Antes de ser purificado, ele já adorou. É como se ele estivesse dizendo: se Jesus me curar, eu adoro. E se ele não me curar, eu adoro do mesmo jeito. Se Jesus fizer o milagre, eu adoro. Mas se ele não fizer, eu adoro do mesmo jeito. Então diz a palavra que ele adorou e depois ele diz: Senhor, se quiseres, se for a tua vontade, se for o teu querer, o Senhor pode purificar-me. Veja que ele não está duvidando do poder de Jesus, mas ele quer saber se é a vontade de Jesus fazer o milagre,
se é a vontade de Jesus purificá-lo, se é a vontade de Jesus o torna limpo. E veja que a atitude dele, a humilhação dele, a adoração dele comoveu o coração de Jesus. E diz a Bíblia no versículo 3 que Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero sim, seja purificado. Eu acho lindo nesse texto porque Jesus toca nele. Ele é impuro, ele é imundo. E segundo a lei, quem toca nele vai se tornar imundo também. Mas veja, não é a lepra, não é a doença do leproso que passa para Jesus. Oh, aleluia! Mas é a cura de Jesus que passa para o leproso. Mas é a saúde de Jesus que passa para o leproso. É o poder de Jesus que purifica a lepra. Oh, aleluia! Eu acho lindo Jesus. Eu já disse outras vezes e repito a falar aqui nesta manhã que o toque de Jesus é cura, que o toque de Jesus é restauração, o toque de Jesus é vida. Aonde ele toca, aleluia, algo acontece. Aonde Jesus toca, milagres acontecem. O toque de Jesus é vida. Então creia que Jesus vai tocar na tua casa, que Jesus vai tocar na tua vida, que Jesus vai tocar na tua família. E o toque de Jesus vai trazer cura, vai trazer milagre, vai trazer saúde, vai trazer vida, vai trazer restauração. Jesus tocou e não se tornou imundo, mas ao contrário, Jesus purificou a lepra do leproso. Aleluia! Queridos, creia que Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Ele ainda toca, Ele ainda purifica, Ele ainda faz milagre para a glória do seu nome. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome